Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Arena de Ideias, o podcast da Oficina Consultoria, um espaço dedicado a conversas qualificadas sobre reputação, influência, comunicação, inovação e os temas que modam o nosso tempo. Eu sou Raquel Madeira, Head de Public Affairs da Oficina Consultoria, e é um prazer receber você para mais um episódio do Arena de Ideias. Antes de começarmos, farei a minha autodescrição, garantindo que este conteúdo seja acessível a pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelos curtos, cacheados, castanhos, e estou vestindo uma blusa cinza estampada. Preta, cinza estampada. Bom, vivemos um cenário em que decisões militares econômicas, institucionais e simbólicas tomadas fora do Brasil têm impacto direto aqui dentro, nas cadeias produtivas, na reputação das empresas, nos investimentos e nas relações institucionais. Tarifaço, sanções econômicas, guerra da Ucrânia, Venezuela, Groenlândia, perseguição a imigrantes, Conselho da Paz. Recentemente, muitos acontecimentos mexem com a geopolítica mundial. No Arena de Ideias de hoje, vamos discutir como o poder está sendo exercido no mundo, por que a neutralidade está cada vez mais cara e o que significa para empresas que operam no Brasil. E para aprofundar essa conversa, contamos com convidados que trazem diferentes perspectivas sobre como navegar esse cenário complexo e em constante transformação. Recebemos hoje Gisele Agnelli, socióloga com especialização em ciências políticas pela PUC de São Paulo, pós-graduada em marketing e em gestão da informação pela ESPM e fundadora do movimento Vote Nelas, colunista do portal Congresso em Foco, integrante do movimento de lideranças femininas do Partido Democrata e autora do livro Autocracia Made in USA. Gisele participa desse nosso episódio diretamente dos Estados Unidos. Gisele, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Para começar, por favor, faça a sua autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tô com óculos de aro preto, uma camisa preta de gola alta, cabelos castanhos curtos. Atrás de mim tem uma querida estante com os meus queridos livros. Também participa do nosso debate Juliano Cortinhas, professor do Instituto de Relações Internacionais da UNB e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional, o GEPSI. Doutor pela UNB, com passagem por universidades nos Estados Unidos, onde atua novamente como professor visitante. Juliano é uma das referências no país em política externa, segurança e relações civil-militares. Entre outras experiências, atuou entre 2023 e 2025 como assessor na Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República. E entre 2013 e 2016, foi chefe de gabinete do Instituto Pandiá Calógeras, ligado ao Ministério da Defesa. Juliano, seja muito bem-vindo à Arena de Ideias, é um prazer te receber. E para começar, por favor, faça a sua autodescrição. E o Juliano também está falando com a gente dos Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite, agradeço bastante, me honra. Eu sou um homem branco, estou usando óculos, uma camisa xadrez que está meio apertada assim, mas tudo bem. Atrás de mim também uma estante de livros, enfim, coisas. Eu estou aqui numa experiência de professor visitante na Universidade da Virgínia, e aí estou numa casa que não é a minha, né? Ela é uma casa alugada, então a estante é bacana, mas não é tão querida quanto a da Gisele. Mas agradeço muito o convite de vocês aí. Bom, então vamos começar o nosso debate, né? Decisões militares e disputas territoriais feitas fora do Brasil já impactam diretamente negócios, investimentos e reputação aqui dentro. Em um cenário assim, a neutralidade deixa de ser uma proteção e passa a ser um risco. Para organizações que operam no Brasil, entender a transição do exercício de poder institucional para o exercício de poder coercitivo por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai além da análise de contexto. Entender esse jogo de forças na geopolítica mundial é essencial para a estratégia de negócios. Começo o nosso debate questionando os dois convidados. Vamos começar pela Gisele, sobre o poder militar e territorial. O uso da força voltou ao centro do jogo? Voltou, Raquel. Eu acho que o caso mais evidente dessa retorno foi a invasão da Ucrânia ali pela Rússia em 2022, né? E aí a gente já viu o impacto que isso tinha, né? A primeira agressão territorial em grande escala desde a Segunda Guerra. Além da tragédia humana que a gente viu, né? Alimentou forte alta de preços, energia, alimentos, né?
uma reorientação do comércio, cadeias produtivas que foram fragmentadas por novos blocos geopolíticos que a gente precisa avaliar hoje. Para as empresas se traduziu em inflação de insumos, interrupção de suprimentos, dificuldades logísticas, aumento de incerteza para os investidores, né? As sanções também abrangentes da OTAN, Estados Unidos com a Europa, principalmente contra a economia da Rússia, que não, era uma coisa que não ocorria desde 1930, incluindo o congelamento das reservas do Banco Central russo, né, medida sem precedente, que abalou um pouco a confiança na imunidade soberana de ativos internacionais, né. Aí a gente viu também uma aceleração de uma tendência de desdolarização, compra de ouro por bancos centrais, que atingiram recordes de 25 anos, e uso de moedas alternativas até em transações internacionais. Em outras palavras, empresas e governos ajustam estratégias para um mundo em que ativos podem ser congelados, o comércio pode sofrer por razões políticas, o que eleva o custo geopolítico dos negócios. Tanto nesse novo mundo, quanto agora com o governo Trump 2, e analisando também um pouco do Trump 2, um dos livros que eu acho essencial para a gente olhar isso é um livro escrito por Elbridge Colby. Me fugiu o nome agora em inglês, mas depois eu passo para vocês. Ele é o número 2 abaixo do Marco Rubio, no Ministério para Assuntos Internacionais ali do Trump, e ele tem uma think tank que chama Marathon. E a gente fala muito da think tank quando a gente analisa os Estados Unidos internamente, que é a Heritage Foundation, que é o projeto 2025, que impacta muito, e é a agenda que o Trump está executando mais de 60%, 70% nesse primeiro ano de governo. Quando a gente olha para o cenário externo, eu acho importante a gente olhar para o Colby, e quando ele foi escrutinado ali no Senado, ele trouxe bastante do que a gente está vendo agora dos Estados Unidos, né? Da atitude unilateralista, bélica, militarista. Ele coloca basicamente em grandes linhas, não quero me estender, mas que os Estados Unidos deixou de ter uma hegemonia mundial e ele precisa retomar isso, e ele não consegue fazer isso em várias frentes, né? Então, ele fala principalmente nos Estados Unidos contra a China. E isso foi a base do corolário Trump que a gente viu escrito ano passado, ou da doutrina Monroe, né? Então, voltar a ter uma influência, uma hegemonia, principalmente sobre o nosso hemisfério ocidental, e deixar que a China, principalmente, mas secundariamente a Rússia, tenha uma influência aqui. É um corolário muito bélico, é uma economia que coloca o extrativismo de volta, coloca a indústria bélica militar muito forte, né? Então, acho que são dois fatores importantes que eu queria gastar aqui. Gastos militares subiram, né, desde a Big Beautiful Bill, ali em abril, que foi praticamente a única lei orçamentária aprovada no Congresso ano passado, gigante, 1.000 páginas tinha esse projeto de lei. Isso beneficia empresas do setor, é importante a gente pontuar. Por outro lado, indústrias fortemente integradas sofreram muito, né? Como a automotiva, a eletrônica, escassez de componentes, toda essa cadeia integrada dos Estados Unidos, automobilística, México, Canadá, ali entrou em parafuso, né? A Ucrânia e a Rússia, voltando ali na outra guerra, foram grandes fornecedores de grão, a guerra elevou preços globais de trigo a níveis recordes. Em suma, a volta da geopolítica recoloca incertezas que estavam adormecidas na era da globalização. A gente pode se estender mais para frente, mas hoje é a época da desglobalização. A gente está vivendo a era da autocratização e desglobalização. Isso são elementos fundamentais para a gente analisar esse mundo mais bélico que você colocou. O Instituto Vedem, de Gothenburg, na Suécia, apontou muito bem isso, né? A gente viveu tanto o período da democratização dos países, agora é o contrário, a autocratização. 78%, esse é o último relatório do Vedem, da população mundial já vive em autocracias. Então, e os Estados Unidos está puxando mais isso agora, mas é um fenômeno mundial.
e desglobalização com o novo posicionamento dos Estados Unidos, e a gente precisa ver como o mundo vai reagir, mas esse é o movimento, né? Então, esses conflitos militares entre grandes potências, que antes impensáveis no mundo pós-45, no mundo multilateralismo, no mundo da ONU, precisam agora, a gente precisa começar a reconsiderar cenários mais próximos de guerra. Talvez não seja tanto as guerras como a gente via no passado, como a Segunda Guerra Mundial, mas de guerras híbridas. E quanto às sanções, às tarifas, outras formas de guerra estão colocadas na mesa. Isso é o cenário geopolítico que impacta as empresas. Este é o novo normal. Significa maior risco de investimentos focados em segurança energética, tecnologia militar, e a consciência de que política e força podem reconfigurar mercados da noite para o dia. A Gisele trouxe já um parâmetro bem amplo aí, né, professor Juliano? E aí, assim, voltando bastante para essa questão da segurança internacional, eu queria que o senhor abordasse um pouco o Conselho da Paz. O que isso representa para a ordem institucional em crise que a gente está vivendo? Agradecer novamente o convite, né? Tecer alguns comentários aí, também com base no que a Gisele colocou. Eu acho que, assim, não se pode falar de um retorno, né, dessa importância da geopolítica e da segurança internacional. Acho que sempre foram importantes. Acontece que os conflitos, até pouco tempo, eram travados eminentemente na periferia do sistema internacional, né? Então, os Estados Unidos fizeram várias invasões ao longo das últimas décadas no sistema internacional, enfim, houve, né, processos de bastante atuação militar durante todo o século XX e também do século XXI. Ocorre que agora a gente tem, como ela bem ressaltou, né, um aumento da rivalização entre potências, e isso faz com que o sistema internacional se torne mais instável, né? Então, a Rússia invadiu a Ucrânia, com a crítica de vários países, né, da OTAN toda, praticamente, e agora os Estados Unidos abandonam um certo compromisso, mesmo que fosse um compromisso tênue, vamos chamar assim, né, mas um compromisso com o direito internacional ao invadir a Venezuela e justificar essa invasão a partir do petróleo, né? Ou seja, o Trump claramente enuncia que ele faz o que ele quiser, quando quiser, sem se preocupar com organizações internacionais. Os Estados Unidos se retiraram de mais de 60 organizações internacionais, né? Então, há um desrespeito completo pelos padrões valorativos, normativos que guiavam a atuação da maioria dos países, né? O premier canadense agora disse isso claramente, né, na última reunião agora realizada em Davos, né? Ou seja, enquanto esses padrões atendiam a nós fingíamos que eles eram respeitados igualmente para todos. Hoje a gente sabe que não são, e a gente pode declarar livremente que não são. Por quê? Porque quando quando o desrespeito a esses padrões começou a interferir na política dos países desenvolvidos, isso começa a incomodar, né? Então, quando o Trump começa a ameaçar a Groenlândia, que faz parte da União Europeia, né, por meio da Dinamarca, quando o Trump começa a ameaçar o Canadá como 51º estado dos Estados Unidos, enfim, aí eles se incomodaram, né? E isso faz com que haja essa maior instabilidade. Acho que a Gisele trouxe muito bem os efeitos disso para as relações internacionais, né, de comércio, para o sistema financeiro, enfim, né? Então há um potencial desastre, né, de todo o sistema que vem sendo construído há décadas, não só no âmbito da segurança, mas no âmbito das finanças, do comércio e tudo mais. Dito isso, né, essa proposta do Trump de construir, né, um conselho para a paz, enfim, né, é uma proposta que é completamente atrelada a essas lógicas dele, ou seja, o mundo tem de funcionar à minha maneira, não de relações cooperativas, coordenadas, enfim. Vai funcionar da forma como eu quero que funcione. Então, como é que é esse sistema que ele vem propondo? Os países membros desse board, né, desse conselho, têm de pagar $1 bilhão para fazer parte dele de forma contínua,
E quem vai gerenciar esse dinheiro são os Estados Unidos e, em específico, o Trump, né, que pretende, me parece, consolidar a sua liderança sobre os Estados Unidos indefinidamente, né? A gente tem que ver o que vai acontecer na eleição de meio termo agora em setembro, depois, dali a 2 anos, tem a eleição presidencial de novo. Me parece que o Trump já está deixando claro que não vai aceitar um resultado desfavorável a ele em nenhuma dessas duas eleições, que ele vai procurar alguma ruptura institucional. A gente não sabe bem o nível dessa ruptura, não sabe bem o que vai acontecer, mas não me parece que ele vai aceitar facilmente o resultado. Então, é muito grave o que está acontecendo hoje, né? A Gisele também retratou esse movimento de ascensão de autocracias no mundo, né? E esse movimento é muito sério. Por quê? Porque num momento de maior instabilidade, qual é a solução ideal? A solução é procurarmos mais cooperação, é procurarmos mais representatividade, o aumento da legitimidade das instituições e trabalhar a partir de regras. As regras, elas se tornam mais importantes quando há crise, e não menos. Então, se no momento de crise a gente começa a retroalimentar essa crise a partir da desconsideração de regras, a gente entra num círculo vicioso aí muito perigoso, e me parece que é esse momento em que estamos, muito grave, muito sério. Tive várias reuniões com representantes da União Europeia lá no começo da gestão Trump, e eu dizia para eles, cuidado, essa questão da Groenlândia é séria, isso não é brincadeira, e todos pareciam pensar que as ameaças de Trump eram infundadas. Da mesma forma que nós no Brasil, quando o governo Bolsonaro começou a falar em ruptura, começou a falar, né, enfim, favoravelmente à ditadura, muita gente desconsiderava, achava que era da boca para fora. Nunca é. Então, eu acho que nós temos que dar uma noção clara de que o momento é grave e de que nós precisamos aumentar os esforços de cooperação e não diminuí-los. E aí, Gisele, internamente nos Estados Unidos, como é que esse uso mais direto desse poder militar, e como o professor Juliano acabou de falar, né, parece que as regras estão sendo rasgadas, né, parece não, né, mas enfim, como é que isso está sendo percebido internamente nos Estados Unidos, especialmente dentro desse debate político e institucional? É importante dizer que o Trump, desde que ele assumiu, o equilíbrio dos poderes aqui se desfez, né? A primeira coisa que ele fez foi inativar o uso do legislativo, e ele encontrou brechas legais para se colocar. A política tarifária, que ele está fazendo uso claramente também político de sanções, que virou um instrumento que foge do controle da política comercial, monetária, já não é mais usado para proteger a indústria local, apesar dele colocar isso como na sua narrativa interna, né? A gente sabe como ele está usando essas sanções como um instrumento coercitivo, aliás, influenciando até processos políticos de democracias, como no caso brasileiro, que repercutiu claramente aqui nos Estados Unidos, quando, além da lei Magnitsky, todas as tarifas que ele colocou contra o Brasil, ou usando isso para impedir que certos países façam comércio com outros países que não são interessantes para os Estados Unidos, sanções, enfim. Mas é importante dizer como ele fez isso internamente, até para avaliar até o final, pelo menos do mandato dele, provavelmente isso vai continuar. Ele tem usado brechas na legislação. A legislação americana ela é muito estanque, ela não é cheia de emendas como a brasileira, e ele encontrou algumas brechas legais para não usar o legislativo, que seria o meio correto para ele fazer essa política tarifária, política externa, e ele tem usado o uso da IEPA, são todas leis de exceção, leis emergenciais, que a IEPA nem sequer prevê o uso de tarifas, não está nem escrito na letra da lei. Ela foi usada para algumas sanções da guerra ao terror, para você congelar ativos, ou para você, enfim, da guerra ao terror, e ele está usando isso dizendo que os Estados Unidos está num estado emergencial, né? E o uso indiscriminado das tarifas, como a gente está vendo. Então, é importante a gente ressaltar
que ele continua usando isso e que esse assunto subiu para a Suprema Corte. E a gente precisa, a Suprema Corte era para ter apreciado esse tema o ano passado, por ser um tema econômico importante, tem uma regra na Suprema Corte que isso tem uma certa urgência de ser apreciado. É importante dizer que a Suprema Corte está postergando a conclusão desse caso, dele poder ou não usar as tarifas da forma como ele está colocando, e eu faço uma leitura política disso. A gente tem uma Suprema Corte que tem uma tese política do executivo único, que tem dado esses poderes extras do Trump em outras questões, como o perfilamento racial dos imigrantes. A gente viu como contra acordos internacionais, que os Estados Unidos é signatário até, como, por exemplo, mandar os imigrantes para países terceiros, que não é o país original da pessoa, prisões de países terceiros que ferem direitos humanos, tudo isso é contra leis internacionais. Então, a gente tem uma Suprema Corte avalizando, em grande medida, até a política econômica do Trump, postergando essa decisão, né? Se ele pode ou se ele não pode usar as tarifas. Eu acho que para quem faz análise de cenário é importante estar atento para essas questões internas dos Estados Unidos também. Mas é importante dizer também que para as empresas ele está também se utilizando de algumas seções, a 301 no caso do Brasil, a seção 232, ele usou muito contra a China, né, usando para proteger, a pretexto de proteger a indústria local, né? E contra os Estados Unidos, a gente ouviu os termos da seção 301, para além da IEPA, que vai ser analisada, né, acusando até o Brasil, por exemplo, de problemas com o meio ambiente, problemas de corrupção. Isso vai ser analisado internamente para os Estados Unidos, mas eu já antecipo que também há uma influência política nessa avaliação. E a minha pergunta agora para o Juliano é pensando aqui no foco no Brasil, né? A gente está vendo esses instrumentos coercitivos aí, para além dos instrumentos da força, né, sendo usados de uma maneira muito explícita, né? Isso está explícito nas negociações políticas, e aí que tipo de insegurança isso gera para países médios como o Brasil? Olha, me parece que são várias, né? Várias inseguranças que se somam. Acho que a primeira delas é institucional, né? A Gisele bem trouxe que as tarifas em relação ao Brasil claramente tinham uma finalidade política, não era uma questão comercial. O Brasil era deficitário em relação aos Estados Unidos no comércio entre eles, né? E o Trump, mesmo assim, na sua carta, coloca que falsamente, né, que era o contrário, que os Estados Unidos tinham um déficit comercial com o Brasil quando não tinham. Então, há o uso explícito de medidas comerciais para alcançar fins políticos. Novamente, ele faz isso com relação à Europa, ao declarar que vai colocar 10% de tarifas para que eles comecem a falar sobre a questão da Groenlândia, né? Ou seja, a questão da Groenlândia nada tem a ver com o comércio internacional, e ele vai ligando essas questões de modo a pressionar para que os seus objetivos sejam atingidos. E isso torna tudo muito grave, né? Porque torna todas as relações internacionais, sejam elas no âmbito da segurança, sejam elas no âmbito do comércio, no âmbito do sistema financeiro, instáveis, tudo fica instável, a gente não sabe mais prever o que vai acontecer no mês que vem. O Trump também ganhou esse apelido de taco, né, que muita gente vem utilizando, né, quando se refere ao termo, né, Trump always chickens out, né, então ele sempre volta atrás, ele sempre, né, recua. Por quê? Porque essa é a estratégia trumpista de negociação. Sempre foi, em todas as suas empresas, e na maioria das vezes dá errado, né? Essa estratégia de negociação dá certo, de impor, né, um preço absurdo por algo, depois recuar e a partir desse recuo fazer uma negociação, ou seja, todo mundo começa a acreditar que o Trump vai invadir a Groenlândia. Aí ele diz assim, eu não quero invadir, eu não vou invadir, mas para que eu não invada, eu vou exigir de vocês XYZ. Eu vou colocar 250% de tarifas com a China, mas eu posso recuar se a gente negociar. Eu vou colocar 50% de tarifa com o Brasil, mas eu posso recuar se a gente negociar. Quais são os termos da negociação? Termos absurdos de início, e aí depois ele vai pautando termos mais aceitáveis para tentar chegar num acordo. Essa estratégia funciona muito bem
quando ele tem poder na mão dele, né? Quando ele tem muito poder, seja econômico, Uhum. seja militar, isso tende a dar certo. Por quê? Porque aí todo mundo vai ceder em prol dos Estados Unidos. Só que ele está perdendo poder, né? Os Estados Unidos Uhum. têm menos poder de impor termos de negociações internacionais. Nesse sentido, essa estratégia dele não tem dado tão certo quanto ele gostaria. Então, as tarifas trouxeram inflação, as tarifas trouxeram Sim. uma reestruturação das cadeias comerciais do mundo, das cadeias de valor, enfim, né? Então, tudo isso vai fazendo com que os Estados Unidos vão perdendo cada vez mais poder em relação a outros países, principalmente a China. Nesse cenário, para o Brasil, a melhor estratégia é diversificar parcerias, que é uma estratégia que eu acho que a gente vem adotando bem, né? Não só para o Brasil, mas para o empresário brasileiro. Por quê? Porque não adianta o Trump atuar de tarifas agora, se daqui a 3, 4 meses, quando estivermos nos aproximando da eleição, ele resolva que alguém da extrema-direita tem de ganhar a eleição e eu vou meter um monte de tarifa, vou causar um caos econômico no Brasil, para pressionar contra o governo incumbente, né, contra o governo atual, de modo a fazer com que uma crise econômica profunda faça com que a população vote na oposição. Me parece um cenário muito provável esse, né, de que ele tente manipular o processo eleitoral por meio das big techs, das redes sociais, por exemplo, né, a Rússia mesmo já fez isso em eleições americanas passadas, com relativo sucesso, né? Então começa a pipocar nas redes sociais de todos os brasileiros, fake news, enfim. Por quê? Porque os algoritmos vão trabalhar nesse sentido. E as big techs, como sabemos, estão muito atreladas ao presidente Trump e ele consegue influenciar essas empresas, né, enfim, redes sociais. Me parece que nós passaremos por um ano muito difícil nessa relação bilateral com os Estados Unidos. Houve um apaziguamento, mas, novamente, nada garante que semana que vem, que mês que vem, que daqui a 2, 3 meses, esse apaziguamento permaneça. Tem um efeito estrutural isso, e esse efeito estrutural é que os Estados Unidos não são mais um parceiro confiável, infelizmente, nem para o Brasil, nem para os europeus, nem para os chineses, que são grandes parceiros dos Estados Unidos nas últimas décadas, nem para ninguém, né? E quando a gente deixa de ser um parceiro confiável, a nossa possibilidade de influência cai muito. Aí vem, como a gente falou na outra pergunta, né? Vem essas propostas absurdas, né, como esse Board for Peace, enfim, né, e aí ele vai tentando contornar essas questões, mas está cada vez mais difícil para os Estados Unidos, me parece. O grande problema é, com a queda dos Estados Unidos, a tendência é todo mundo sair prejudicado. Por quê? Porque eles, por muitas décadas, foram o fiel da balança no sistema internacional, eles, por muitas décadas, foram o país que garantiu a estabilidade sistêmica, primeiro, né, para o mundo ocidental, contra a União Soviética, mas depois do declínio soviético, eles garantiram todo o funcionamento do sistema, né? Todas as instituições vinham sendo financiadas por eles, o que era bom para eles também, né? Então, a estabilidade estabilidade é quando a gente não tem muita movimentação na balança de poder. E para quem tem mais poder, a estabilidade é o ideal, né? O que está acontecendo agora? A China ascendeu, nesse processo de ascensão chinesa, os Estados Unidos estão fazendo o quê? Estão recuando e estão trazendo ainda mais instabilidade. O que me parece que o Trump está fazendo é acelerando o processo de derrocada dos Estados Unidos, o que vai aí causar um furor no mundo todo. É engraçado, quando o senhor estava falando, eu estava lembrando que quando a gente pensou nesse assunto, nessa temática para fazer esse programa, a gente está gravando hoje, que é 23 de janeiro, e o programa vai ao ar no dia 29. E aí uma das principais preocupações era a gente não pode ficar no factual porque está tudo imprevisível, porque a gente está num momento de muita imprevisibilidade. E uma das coisas que eu trago na sua fala é assim, o Trump meio que ele bota o bode na sala e depois tira com uma estratégia, mas pelo que eu estou entendendo assim na visão de vocês, essa estratégia está errada, porque está gerando mais instabilidade para a política norte-americana, porque o mundo está se movimentando, do que o contrário, do que, de fato, está atingindo ali os objetivos do Trump. E aí, agora, eu queria virar um foco um pouco para olhar mais ainda para a economia, como arma geopolítica, e aí perguntar para a Gisele qual é a percepção interna nos Estados Unidos sobre essa eficácia de ganhos relativos, sobre o uso de tarifas, sanções econômicas, e o que beneficia o povo americano nessa política que o Trump está fazendo, ou se não beneficia, né?
Raquel, você me permite antes fazer uma ligação disso, responder o professor, o Coutinho falou de uma coisa muito importante, que é as eleições de meio de mandato. E eu acho que o impacto disso é também tão grande que acho que a leitura doméstica sempre pode influenciar hoje o mundo e o ambiente de negócio do mundo. Então, as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que vai ser quase junto com a brasileira, diferente de um mês, no ano que vem, elas estão. É muito incerto a gente fazer análise hoje. Espera-se, se a gente fizer uma análise política crua, que a Câmara seria revertida, porque funciona assim como tradicionalmente, quando você tem um presidente nos Estados Unidos, quase 100% das vezes você virou a Câmara para o partido oposto, né, que é um bipartidarismo. As pesquisas todas indicam, a Câmara é praticamente certa, o Senado um pouco mais difícil virar democrata, mas uma possibilidade. Mas dentro dessa equação, a gente tem que colocar um pouco do imponderável, que o professor Coutinho lembrou, que algumas movimentações que Trump fez no Departamento de Justiça da capital de Washington, apesar da gente estar falando de uma eleição que os estados são responsáveis, se você tiver alguma grande contestação, aquilo vai ser resolvido em Washington. E ali a gente já tem Washington sitiada, não militarmente, mas também politicamente, que pode ter uma influência na eleição, para resolver conflitos. Isso já é uma questão difícil em si. Porque houve contestação eleitoral da época do Trump versus Biden, e essa contestação voltou na narrativa política. Então, ele pode, eventualmente, manipular fraudes pela narrativa locais em alguns estados, de fato, que seria um tipo de golpe legislativo. Isso não está fora da mesa. Em segundo lugar, eu mencionei a Suprema Corte está dando ganhos de causas, às vezes absurdos, a esse governo. E a seção 2 do Voting Rights Act está nessa mesa de negociação. E ela pode ser a fiel da balança. Ela vai ser julgada, começou a ser julgada ano passado, vai terminar de ser julgada esse ano. Porque a gente viu ali o Trump brigar por algumas cadeiras extras em alguns estados, no Texas, aí a Califórnia foi lá e também criou cadeiras extras para os democratas, mas o que está em jogo ali, no limite, se for aprovado, que é derrubar a seção 2, vai alterar o gerrymandering nos Estados Unidos e vai dar, no limite, pode dar até 19 cadeiras extras para os republicanos. Isso numa análise também mais pessimista, se forem as 19 cadeiras, mas dando ganho de causa para os republicanos, a despeito até de os democratas fazerem uma boa campanha, nesta e na próxima legislação. É roubar no jogo também. Então, eu acho que está muito incerto o que pode acontecer nas eleições de meio de mandato. E isso tem um impacto em termos de legislação, no uso, na política externa americana, enfim. Se ele tiver ali as duas casas combativas a ele, ou não, né? Mas o impacto do tarifaço para a população americana, para voltar à sua pergunta, foi enorme. Foi uma montanha-russa aqui nos Estados Unidos, né? É o café que um dia estava um preço, outro dia estava 40, 20, 40%. A carne, que é um insumo importantíssimo para o americano, né? Os miúdos, a carne que o Brasil fornece de hambúrguer, 12%, 10%, o steak, o bife. Juliano, do ponto de vista da política externa brasileira, como é que a gente pode lidar nesse mundo em que o comércio e a segurança estão cada vez mais misturados? Olha, me parece que o Brasil tá se alinhando bem, né, a parcerias comerciais importantes. Esse acordo comercial com o Mercosul foi uma medida que contrapõe a essa lógica que a gente está trazendo de maior cooperação, enfim, né? Ou seja, se contrapõe a essa dinâmica de unilateralismo exacerbado dos Estados Unidos e aí vários outros países seguindo nessa mesma linha. O Brasil, juntamente com o Mercosul, fechar esse acordo, que é um acordo gigantesco com a União Europeia, caminha numa linha de aumentar as possibilidades de encontrar clientes para os nossos produtos e também de comprar produtos mais baratos de fora, né? Então, é uma medida que me parece interessante e muito importante
principalmente nesse momento que vivemos, já que esse acordo vinha sendo negociado há mais de 2 décadas, né? Acho que essa ideia de diversificação de parcerias comerciais, de manter a China como um parceiro relevante, mas também os Estados Unidos, enfim, fechando acordo com a União Europeia, olhando um pouco para o continente africano, que é um continente que tem um potencial de futuro interessante, né? O único continente em que há ainda uma população jovem, uma conta demográfica positiva, enfim, né? A África ainda vai ter um boom de crescimento que não teve, alguns países já estão tendo, mas outros ainda vão ter, enfim. Então, me parece que é muito importante essa diversificação de parcerias. Vejo muitos artigos defendendo, enfim, né, e até propostas do Congresso Nacional falando em bomba nuclear, enfim, precisamos nos defender. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, primeiro, a gente ainda não tem algo que é basilar para a gente investir numa política de militarização, que é um controle democrático sobre as Forças Armadas. Se a gente não tem esse controle democrático, o Ministério da Defesa forte, a gente não pode empoderar tanto as nossas Forças Armadas. É um risco político grande, vimos isso sendo revivido há pouco tempo. Então, há que se ter muito cuidado com esse tipo de proposta. A outra questão é que quando a gente investe muito em militarismo, a gente está tirando dinheiro de outras áreas, nas quais nós somos muito vulneráveis. Então, é melhor a gente construir políticas públicas de redução da desigualdade, o que vai, claro que não automaticamente, mas que no médio prazo, no longo prazo, vai trazer mais coesão interna, enfim, e o que os países do mundo precisam é investir na sua coesão interna, no sentido de que a redução das desigualdades vai reduzir a pressão política também. Desde o início da nossa conversa hoje, nós estamos falando da ascensão de autocracias. Por que isso ocorre? Porque a população está descontente com a forma como vem sendo governada. E aí há sempre uma tendência de migrar para soluções mágicas, né? Então é o cara que tem a solução fácil. E essas pessoas que têm a solução fáceis, normalmente são autocratas, porque eu sei resolver, eu resolvo, eu tenho um plano, enfim, vou fazer, vou acontecer, só que a democracia não funciona assim, a democracia funciona a partir de consensos, de negociações, é mais difícil a solução mágica numa democracia, até porque ela não existe, é uma falácia essa ideia de que a segurança pública está ruim, então todo mundo tem que se armar para se defender. Não vai funcionar, né? A economia está ruim, então vou dar uma medida aqui que eu vou acertar um tiro que vai acabar com todo o problema econômico. Não vai acontecer, né? A conta é complexa, as soluções são complexas. Então, nesse mundo de rede social, a solução fácil parece existir, mas ela não existe, né? Então, precisamos continuar mantendo um nível alto de coesão social, precisamos continuar investindo, né, na complexificação do debate, não na simplificação dele. É muito difícil. Eu acho que o Brasil conseguiu muitas coisas boas nos últimos anos, a nossa democracia tem sobrevivido, até de certa forma melhor do que outras democracias do mundo, mas o desafio é constante e crescente, né? Então, acho que não estamos vivendo um momento fácil, eu não estou muito otimista, mas enfim, o Brasil vem dando algumas boas respostas nesse meio tempo aí. E aí, Gisele, o Juliano comentou aí do acordo Mercosul-União Europeia, né? E a minha pergunta é, o que muda quando a gente vai olhar para o ambiente de negócios do Brasil, para as empresas brasileiras, quando a gente vê essas cadeias globais passando a se reorganizar, né, diante dessas disputas cada vez mais claras por hegemonia? No Brasil, por exemplo, a posição que ele adotou de equidistância ali com relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia, né, pregando a paz, sem condenar explicitamente a Rússia, né, países médios como a Índia, que mantém relação com os Estados Unidos e também com Pequim, Emirados Árabes, que também fazem muito bem isso. Eu acho que hoje conseguir uma posição mais pragmática e equidistância desses blocos, dessa rivalidade, Estados Unidos, China, agora Rússia com o europeu, conseguir ser um local propício para negócios triangulares,
é o sweet spot, é o lugar mais interessante para estar nesse momento. Claro que ainda tem uma interferência dos Estados Unidos, no caso do Brasil, que a gente pode esperar por conta dessa doutrina Monroe, a gente ainda pode sofrer algum tipo de sanção por negociar com a China em algum setor específico, mas não acho que vem alguma coisa muito ampla, como o Panamá sofreu no começo também do governo. Esse tipo de interferência ainda pode acontecer. É claro que também, de modo similar, investidores institucionais que operam critérios ESG, né, também tem que ficar atentos a se o país está passando pano para alguma grande crise humanitária global, como no caso também do Brasil com a Rússia, ali também, de estar aberto a negócios quando a Europa e os Estados Unidos estavam impondo sanções. Isso não está fora de um cenário possível, né? Então, o ideal do ponto de vista, para mim, do investidor, é um país mais pragmaticamente neutro, porém hábil, que consiga manter boas relações com todos sem sofrer punição de nenhum. Um equilíbrio difícil, um equilíbrio difícil. Mas acho que muitos países emergentes, como o Brasil, como a Índia, como o próprio Canadá, né? Nesse final de semana a gente viu ali no Fórum Econômico Mundial, saiu com um acordo ali de carros e os carros elétricos com a China, né? Alguma coisa impensável há um tempo atrás, e declarou uma ruptura com os Estados Unidos, né? No ambiente de geopolítico. Então, eu acho que esses países podem ser recompensados se manter esse comércio fluindo, mas gerenciando com cuidado esse novo mundo de novas zonas de influência que a gente está vendo. Agora eu queria puxar um pouco o nosso debate para a gente falar também sobre o poder simbólico, né? Porque nem todo poder se exerce com força ou com sanção. A gente também tem aí narrativa, também tem reputação, tem essa mobilidade se tornando o ativo econômico real, né? Capaz de abrir mercado, de bloquear acessos, de redefinir esses fluxos de investimento. E aí a minha pergunta para o Juliano do ponto de vista estratégico, o quanto o Brasil precisa se preocupar com a sua imagem internacional para proteger esses interesses econômicos e institucionais? Olha, me parece que vai continuar sendo essencial, né? Esse poder simbólico é um conceito que vem desde os anos 90, a ideia do poder brando, do Joseph Nye, né? Ou seja, o poder de influência pela atração. Eu acho que muita gente confundiu e leu mal esse conceito, né, por bastante tempo, quando as pessoas falavam, o Brasil precisa vender caipirinha, o futebol, enfim, né, nossa imagem de alegre e tal no mundo faz diferença. Essa é uma questão, tá? Mas a grande coisa desse conceito e o grande ponto desse conceito é que é uma forma de poder. Ou seja, se a gente não tem uma política para fazer com que essa boa imagem do Brasil se traduza em resultados econômicos, financeiros, enfim, não é uma política de coerente, né? Então, essa ideia do poder brando é que, por meio de instrumentos cooperativos, por meio de uma geração de um ambiente de atração à nossa cultura, agora temos o cinema nacional, né, fluindo com muita força, o que é positivo para a gente também, mas tudo isso só é importante se a gente consegue fazer com que isso gere resultados positivos para o país, né? Então não adianta a gente ter um cinema nacional fluindo bem, a seleção brasileira jogando bem, isso está longe de ser verdade, mas enfim, né? Que volte a jogar bem, temos uma Copa do Mundo, enfim, tudo mais. Toda essa imagem positiva do Brasil, né? Trouxemos grandes eventos e tal. Tudo isso é importante se a gente gera resultado, ou seja, vamos ter uma política de atrair turistas para o país e com isso trazer fluxos de dólares para a nossa economia, vamos ter uma política de diversificação de parceiros comerciais, e aí para fazer isso a gente gera, né, uma política de levar o empresariado brasileiro
para fora, junto com uma missão governamental grandiosa, e quais são esses parceiros que a gente quer atrair, enfim, a gente precisa pensar mais globalmente em como a gente vai fazer com que uma boa imagem, por exemplo, gerada a partir da sobrevivência da nossa democracia, né? Muitos periódicos do mundo todo vêm comentando, olha, o Brasil tem respondido bem ao tarifaço do Trump. O Brasil tem se posicionado bem em termos de manutenção da relevância das organizações internacionais. Toda essa nossa capacidade diplomática, ela precisa ser seguida de políticas estatais que façam com que a gente atraia não só a atenção do mundo, mas recursos para o nosso país, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler sobre o aumento do investimento direto estrangeiro no Brasil no último ano, né? Isso é muito importante, mas isso é fruto de o investidor ver o Brasil com bons olhos, ou é porque o Brasil está consolidando uma política que visa médio prazo, longo prazo, né? Há pouco falamos aí na nossa conversa sobre acho que foi a Gisele que falou, sobre os carros elétricos chineses, né? Isso é fruto de uma política de décadas da China investindo em baterias, investindo em importação de matérias-primas, investindo em fábricas gigantescas. A BYD acaba de fazer uma fábrica, agora uma fábrica gigantesca, que é 10 vezes maior do que a maior fábrica da Tesla, né? Então, eles têm feito uma política de longo prazo. Eu ainda não vejo fazermos isso. Então, nós temos um potencial muito forte de nos tornarmos um país mais relevante no sistema internacional. Agora, traduzir esse potencial em resultado efetivo é o que me parece que ainda está faltando. Porque é mais do que a caipirinha, o samba, ou o futebol, ou o cinema brasileiro agora, né? É isso que você estava falando, né? A sensação de quem vai investir no país de que aqui tem segurança jurídica, de que aqui tem políticas públicas de crescimento de longo prazo, né? E aí, Gisele, eu queria te perguntar, como que esse controle de narrativas de reputação país e de mobilidade de pessoas se torna uma forma de exercício de poder, e complementando também de que maneira restrições que são simbólicas até de circulação também afetam as elites econômicas, as lideranças empresariais e essas decisões de investimento. Pois é, Juliana estava falando do longo prazo da China, e a gente isso se reflete agora, né? A China tem até energia limpa, renovável, até tanques de guerra já híbridos e movidos a energia. E o Brasil tem tanto potencial também nessa área do meio ambiente, e tantas oportunidades também, porque mesmo a coisa das terras raras, o Brasil é uma grande potência. E a gente tem alguma até facilidade de acessar terras raras pela geopolítica do Brasil. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado, né? Com transferência de tecnologia, com muito cuidado com o meio ambiente, que são preocupações do governo atual, do governo brasileiro, interessantes. Então, a gente também tem oportunidades de fazer parcerias público-privadas, parceria com outros países, porque as terras raras são importantíssimas para a economia do futuro. E a China tem hegemonia, então a gente tem uma necessidade que a gente pode suprir com o que a gente tem aqui, dependendo de como a gente agir. E um corpo diplomático, como o professor Jânio colocou, que é um grande trunfo da política brasileira e que a gente tem que dar os louros por essa intersecção, por essa interação com o Trump, de parecer quase impossível ali, de a gente vir de grandes sanções e Lei Magnitsky, por uma completa reversão, e o país até ser chamado para participar daquele board ali de paz de Gaza, que o Brasil nem se configura muito entre os países que estão aceitando como uma democracia forte, não se compara aos outros países que foram chamados e aceitaram, né, estar nesse acordo. Então, o Brasil tem uma posição bastante interessante, que pode gerar confiança para o investidor, política econômica que não muda abruptamente por pressão ideológica, independente de ser um país mais à centro-esquerda e a gente ter um extremista de direita nos Estados Unidos. Esse é um grande asset do Brasil.
Uhum. A gente conversou sobre muitos assuntos, né? Então, assim, a gente está. E aí eu acho que é, ao longo de toda essa nossa conversa aqui, fica muito claro que é importante continuar, apesar de toda a imprevisibilidade, a gente precisa continuar com esse foco na antecipação de riscos, né? E aí a gente está falando menos de estar prevendo o futuro e muito mais de estar lendo os sinais, de estar fazendo escolhas e conseguir fazer um posicionamento estratégico no mundo que está muito, muito instável, muito polarizado, muito imprevisível, né? A geopolítica, ela já interfere diretamente nos investimentos, na regulação, nas cadeias produtivas, na reputação. E aí eu pergunto aos dois que, diante de tantos sobressaltos, quais são as possíveis reconfigurações de espaços estratégicos, de fluxos comerciais e financeiros, de informação e de logística? Juliano. Olha, eu acho que investir em produzir cenários, em análise de riscos, é essencial, né? Eu acho que não há que se duvidar disso. Se o ambiente é mais instável, esses cenários, essas análises se tornam mais relevantes, né? Se a gente tem um ambiente estável, um ambiente tranquilo, ameno, a tendência é continuar como estamos, né? A importância de fazer análise de risco e construção de cenários é que a gente se prepara para as diferentes hipóteses que temos diante de nós, né? Então, quando há instabilidade, talvez haja mais hipóteses possíveis de para onde o mundo vai caminhar. E aí, em cada uma delas, nós temos as oportunidades, os riscos, nós temos ações que deveremos ter já planejadas, traçadas, e aí a gente vai se adaptando a esses diferentes cenários. Então, eu acho que o momento agora é de a gente se planejar para as mais diferentes possibilidades. Dito isso, né, eu apostaria que a gente vai continuar tendo, por alguns anos ainda, esse aumento de riscos, seja de conflitos armados, seja de aumento das rivalidades entre as potências. Acho que há um posicionamento estrutural de ascensão da China. Acho que isso ninguém vai tirar da China. Não há como a gente evitar esse processo de ascensão chinesa. O que nós precisamos é nos adaptar a ele, inclusive os Estados Unidos, e eles não têm sabido fazer isso, né? A China, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela sua população, pela sua capacidade que construiu nas últimas décadas de inovar e liderar vários processos, né, produtivos de equipamentos que hoje em dia só ela consegue fazer, ela vai se tornar uma liderança incontestável no cenário internacional, e os Estados Unidos têm que se adaptar a esse novo momento. Como? Com aquilo que eles têm de melhor, ou seja, o modelo político americano foi construído a partir da ideia de participação política, de democracia, de republicanismo. Esse é o diferencial deles. E o Brasil, por mais que tenha boas relações de comércio com a China, não quer seguir o modelo chinês. O modelo chinês é muito diferente do nosso e é muito específico deles. Não há como o Brasil adotar, por exemplo, o mandarim como segunda língua da sua população e começar a ensinar mandarim nas escolas. A gente não vai fazer isso. Então, o que a gente precisa é adotar essa postura de não excluir parcerias comerciais, pelo contrário, de abrir novos caminhos, novos rumos no sistema internacional. E os Estados Unidos têm de se adaptar, investem naquilo que eles têm de bom, que é o modelo político-econômico deles, e vamos reposicionar o país no sentido de que continuaremos tendo uma economia forte, vamos investir numa redução de desigualdades que estão cada vez maiores, vamos fazer aquilo que nós fazemos bem, que é justamente investir nesse poder da atração. Acontece que eles estão indo no rumo contrário a esse, né? Aquilo que eles tinham de bom, eles estão cuidando de destruir. Pô, quando a gente vê a imagem de uma criança de 5 anos sendo presa pelo ICE, isso não é bom, né? Quando a gente vê uma pessoa sendo assassinada pelo ICE com um tiro na cabeça, não é bom. Então a gente está vendo os Estados Unidos se afastarem daquilo que eles têm de melhor, e isso é muito preocupante para o futuro próximo. Acho que nós teremos ainda alguns anos de crise profunda até que a gente comece a encontrar uma saída para esse processo. E aí a questão agora é sobrevivência, né? E depois ela passa a ser aumento de lucros, enfim, e uma reconstrução do sistema internacional a partir de valores que eu desejo, né? Sejam aí benéficos a todos e, enfim, que consigam trazer mais gente para o mercado consumidor e para uma
saída mais sustentável para esses processos difíceis que estamos vivendo no momento. Gisele, você que mora aí nos Estados Unidos há muitos anos, a sua percepção é semelhante à percepção do Juliano? Ele também está morando nos Estados Unidos atualmente, mas você tem uma vivência aí, inclusive está na Flórida. A sua percepção está bastante semelhante à dele ou não? Pois é, a percepção minha e do americano aqui, né, tinha uma expectativa muito grande quando o Trump entrou, principalmente com relação à economia. O americano não tinha visto, nos últimos 40 anos, nunca tinha visto inflação nos Estados Unidos. Então, mesmo uma pessoa, um adulto de 40 anos, que nunca tinha sido impactado por inflação, ser impactado fortemente. Então, custo de vida, economia, aumento das desigualdades. Se a gente traduzir o American Dream como aquela riqueza geracional que passa de pais para filhos, né? Então, os filhos têm uma vida melhor que os pais, que tiveram uma vida melhor que os avós, e isso estava tudo em xeque nos Estados Unidos, e esse foi um pilar importante quando o Trump entrou. Como resultado da política tarifária, que a gente viu que ele implementou ali no fatídico 1º de abril para o mundo inteiro, apesar do vai e volta, isso gerou pontualmente em alguns setores inflações muito grandes, né? Então, flutuações de carne, de aumentos de 10, 12, 15%, nos moídos, são importantes para o hambúrguer, que é o churrasco do americano médio. Café chegou a apresentar aumentos na ordem de 40% em alguns momentos. Então, muitas flutuações. O americano é muito suscetível a não ver os produtos que ele costuma consumir também na gôndola. A gente vê essa crise dos americanos na época da pandemia, do Covid também, faltando produtos. Então, o Trump, quando rivalizou mais com a China, a importação de produtos para bebês foi uma coisa muito forte aqui. Imagina mulheres grávidas estocando produtos para bebê, tamanho era a alteração no preço de um dia para o outro, não achar os produtos, porque os produtos para bebê vinham basicamente, 90% vinham da China. Então, a gente teve um impacto grande no consumidor que se reflete nas pesquisas de opinião. A avaliação do Trump ele está tão baixa hoje que é a melhor desde Nixon. Muito menor até que Biden, né, que foi uma das menores também na análise histórica de opinião pública de avaliação de presidentes aqui nos Estados Unidos, né? Então, o cenário interno de avaliação de Trump, até com as incursões do ICE, são vistas de forma muito negativa, majoritariamente. A única coisa que ele ainda tem uma avaliação positiva é quando as pesquisas se referem ao fechamento da fronteira ali com o México. Mas se a gente faz a pergunta com relação ao modus operandi do ICE, violento, à margem da lei, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que já estou calcando o termo autocracia para os Estados Unidos, inacreditável há um tempo atrás, sem nenhum pudor. E eu acho que o VDEM, que vai classificar agora em março, trazer a classificação dos Estados Unidos, vai trazer isso, e vai ser uma mudança incrível para os países, né, que eram, entre aspas, aqueles que levavam a democracia liberal, valores em comuns com as Europas de direitos humanos, de defesa do meio ambiente, de defesa da democracia liberal, não são mais os Estados Unidos de hoje, e essa é uma realidade, todos os custos de um país de fragilidade institucional, de peso na população, de estar se afastando do Estado democrático de direito, né? A gente vê o ICE agora fazendo incursões, invadindo a casa das pessoas, com mandados administrativos, não são mandados do juiz, como manda a Quarta Emenda Americana. A gente está vendo uma violação do executivo de direitos básicos da população, né? Então, essa deterioração da democracia americana é uma coisa que precisa entrar na análise, cada vez mais a análise política tem que estar junto com a análise econômica. Tem um instituto que eu gosto muito, que é o Eurasia Group, que sempre fez isso muito bem, mas a gente vai precisar fazer isso cada vez mais, as empresas, a análise política está junto com a análise econômica e, bom, para fechar, talvez a análise psiquiátrica também, porque esse imponderável do Trump, ele também está na mesa. Isso, por mais que a gente olhe todas as influências que ele tem,
como como influências teóricas que estão influenciando esse governo, mesmo assim, o mundo vai estar mais difícil de ser analisado. E aí, olhando aqui um pouco agora sobre com essa perspectiva do ambiente de negócios mesmo, diante desse cenário todo que foi comentado aqui ao longo de todo esse programa, né? E das expectativas do que ainda tem por vir pela frente, porque a gente vive nesses sobressaltos, né, atualmente. O que as empresas brasileiras ou as empresas que operam no Brasil deveriam estar fazendo hoje para antecipar esses riscos geopolíticos e institucionais? Essa pergunta é para mim, Raquel? Para os dois. Quer começar, Gisele? Deixo para você, pode ir. Na verdade, eu acho que é um pouco do que a gente tá falando, né? Em termos de diversificação de parcerias comerciais, eu acho que isso é essencial. Eu repeti esse termo, né, algumas vezes hoje na conversa, mas eu acho que é essencial não colocar todos os ovos na mesma cesta quando há um momento de crise, né? Então, eu acho que assim, há possíveis parcerias que vão trazer mais recursos de longo prazo, outras que vão trazer mais retorno de curto prazo. E aí essa diversificação vai ser essencial, porque as crises vão vir com força em termos políticos e vão repercutir na economia, né? Há uma interligação direta entre os dois mundos e eu acho que isso é preciso reconhecer. Quem tem muitos recursos investidos somente nos Estados Unidos, ano passado já tomou uma traulitada, né? E isso pode ocorrer da mesma forma com os europeus, com os chineses, enfim, né? Então não há uma garantia, uma bala de prata de que país com o qual a gente comercialize, com o qual no qual a gente coloca os nossos investimentos, vá garantir essa estabilidade. Novamente, esse desequilíbrio, né, na política e na economia dos Estados Unidos, que a Gisele bem trouxe, ele vai repercutir em todo o sistema internacional, né? E nos momentos de crise é preciso que a gente tenha instrumentos de cooperação, instrumentos de coordenação de políticas econômicas, de investimentos, enfim, para que a gente consiga minimizar as nossas perdas, né? Se a gente fizer um comparativo com 100 anos atrás, e eu acho que é importante esse comparativo, depois da crise de 29, o que a gente teve? Teve um processo de ascensão de movimentos unilaterais, de esgarçamento, né, de políticas públicas, enfim. Por quê? Porque não havia esses instrumentos de coordenação, né? E aí o que a gente teve na sequência? A emergência do fascismo, do nazismo na Europa e a Segunda Guerra Mundial, que destroçou as bases da economia do mundo. O que a gente fez a partir dali? Fez a construção de um sistema de cooperação institucionalizado, né? Veio o GATT, veio a ONU, veio o FMI, veio o Banco Mundial, vieram uma série de instituições que tinham nessa coordenação, que foi sendo aprimorada ao longo de décadas, o seu principal objetivo. Hoje, o que a gente está tendo? Crises econômicas que vêm se sucedendo, vêm sendo, né, sucessivas. A gente tem lá 2008, a gente tem a pandemia da Covid, e a gente tem um processo de descontentamento das populações com seus governos, e aí o que se está vendo novamente? O aumento de autocracias no mundo. Isso é muito preocupante porque esse caminho a gente já conhece historicamente onde pode levar. Eu espero que em algum momento a gente reverta essa tendência de hoje e perceba que o que a gente precisa é mais coordenação, é mais coletivismo ao invés de individualismo, tá? Então, se a gente perceber isso a tempo, a gente consegue reverter esse processo. A gente nem falou sobre isso, mas esse processo ele tem uma repercussão ambiental muito forte também, que talvez seja a maior crise que a gente vai enfrentar nos próximos anos, é a crise climática, né? E isso também vem sendo acelerado pela política, né, do drill baby drill do Trump. Ou seja, a aposta chinesa pelos carros elétricos, pelas novas tecnologias, ela é correta. Agora, se a gente for por um caminho alternativo que vá consumir ainda mais o nosso meio ambiente, nossos recursos, a gente está fadado ao fracasso, está fadado
a passar por uma crise que a gente nem consegue imaginar quão grave vai ser. Então, eu queria deixar essa mensagem aí de coletivismo, de cooperação, de institucionalidade, de respeito ao Estado Democrático de Direito. Acho que a solução é por aí, não é a alternativa que alguns países vêm buscando e que me preocupa demais. Muito bom, professor. E aí, Gisele, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas ainda dá tempo para uma consideração final. Você quer fazer mais algum comentário? A resposta do Juliano foi excelente, mas eu quero fazer só uma complementação que eu acho importante, pode ser interessante. Os Estados Unidos ainda podem ser um lugar fértil e um país estratégico de negócio para o Brasil, apesar do que está acontecendo com o Trump e com o governo federal, pela própria característica do federalismo americano. Então, se a gente analisa no cenário interno que o Trump está atacando algumas cidades democratas politicamente, mas também economicamente os estados, e do ponto de vista da legislação, os estados têm muita liberdade, né? A gente tem a Califórnia, que tem o PIB ali parecido com o da Alemanha. Então, e ele ainda é a maior economia do mundo, vai ser por algum tempo, a despeito de todas essas flutuações, esse mundo mais difícil que a gente vem conversando. Então, ainda para as empresas brasileiras e para as empresas americanas que querem vir para o Brasil, a gente fazer um trabalho subnacional, né, de lobby, de conversa entre os estados, entre as cidades americanas e o Brasil, pode trazer muitos frutos, né? Da mesma forma que a gente viu ali a indústria citricultora fazendo lobby para que abrisse o mercado da Flórida, principalmente, para a laranja brasileira, que a Flórida já há algum tempo teve muito impactado a laranja aqui por conta de uma praga, então precisava muito do suco de laranja do Brasil, e fez um lobby para que se abrisse isso. O mercado todo voltado para meio ambiente, que encontra respaldo e muito carinho ali na Califórnia, assim como os carros elétricos, né? Tem também uma legislação mais propícia ali na Califórnia por conta do governador, o Gavin Newsom. Então, para um pouco abrir também a mente para o potencial de ação subnacional dentro dos Estados Unidos, a despeito do que acontece com o federal. Infelizmente, chegamos ao final do nosso episódio e agradecemos muito a Gisele e ao Juliano por essa troca tão qualificada aqui que tivemos nessa 1 hora de conversa. Dessa conversa ficou claro que tanto os poderes, a gente tem vários tipos de poder, né? O poder militar, o poder econômico, institucional, simbólico, mas todos eles acabam moldando as decisões de investimento, a reputação, as estratégias empresariais. E para que as empresas, as associações, as organizações compreendam esse ambiente, não é apenas vantagem competitiva ter essa compreensão, mas é também uma condição necessária para a gente fazer essa análise de cenário e essa previsão de riscos e de oportunidades. Agradecemos também a você que acompanhou esse episódio do Arena de Ideias até aqui. Deixe seus comentários, impressões e dúvidas no chat. Queremos seguir essa conversa com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar o Arena de Ideias no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências
que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração para múltiplos desafios. Soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para a nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.